falou, é só se controlar. Não é que a pessoa esteja errada. É lamentável se o jovem cristão não tiver esse desejo pela moça, e nem a moça tiver esse desejo pelo rapaz. Paulo chama isso de piro, fogo, lá em 1 Coríntios 7. Então, quando ele fala desse fogo, o fogo no rapaz e o fogo na moça, não é o do Espírito Santo, é do desejo. Vem de Deus, é uma bênção de Deus. Que isso ele vai levar para o casamento. Ah, não, é porque essa moça não presta, esse rapaz está nesse negócio. Pastor Zé Gomes, recentemente o senhor declarou, liderar o Nordeste, que o senhor só beijou a sua esposa depois do enlaçar matrimonial. Que história é essa? Me diga como foi a sensação. Não é verdade, a minha esposa ela tinha feito um compromisso que o rapaz que ela namorasse, ela ia se casar. Então eu respeitei isso porque aonde há pureza, aonde há um sentimento de verdade, Deus abençoa o relacionamento. O relacionamento de um jovem que está em namoro não quer dizer que deve ser de início só marcado por esse sentimento de carnalidade, mas sim pelo sentimento de pureza e de santidade de verdade. A Bíblia diz em Cantares, não provoqueis o amor até que ele o queira. A sociedade de hoje, contemporânea, ela tem uma ideia totalmente contrária. Porém, o jovem cristão, ele sabe que se uma moça, ela se porta assim, demonstra a sinceridade, o pudor, a castidade dela, e que ela está se reservando para aquele momento. E a senhora, o que a senhora tem a dizer sobre esse momento? Como ele falou, foi um pacto que eu fiz, uma aliança que eu fiz com Deus, para que o homem que fosse me beijar seria o meu esposo. Então eu esperei, eu me guardei, que esse também é um conselho que eu gostaria de perpassar a todas as meninas, que sempre vale a pena, sempre vai valer a pena você se guardar. E eu aproveito para dizer que, falar do tema, né? Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Eu tenho outra perguntinha para o senhor. Qual é as recomendações, os conselhos que o senhor dá para os jovens solteiros que estão esperando no tempo de Deus a sua bênção? O jovem solteiro está lá em Gênesis 24, não tem uma coisa melhor. Você observa que Jacó esperou, Isaac esperou. Então, o conselho correto é o jovem esperar, ter o temor de Deus, não se precipitar e atentar para alguns sinais que o próprio Deus, ele evidencia na palavra dele. Vê se a moça é educada, vê se ela está disposta a atender, vê se ela tem um comportamento. A Bíblia diz que a Rebeca era virgem, que a Rebeca era educada, que o Eliezer ora ao Senhor e Isaac também estava orando. Então, em oração, em prudência, atentando para a família, para o bom comportamento, são as coisas ou as condições necessárias para que o jovem possa fazer um bom casamento. Como também a moça, né? A moça, ela não vai olhar para o rapaz apenas para a sua beleza física, para o seu corpo, porque assim que a sociedade vende hoje essa ideia do relacionamento. Mas o contrário é diferente. O rapaz, a moça deve olhar para um rapaz de prudência, que tem temor, que tem santidade. A Bíblia mostra isso de José. José, ele foi assediado, José, ele foi tentado, mas José tinha compromisso com Deus. Um rapaz que tem compromisso com Deus e com sinceridade, não estou falando apenas de ter uma religiosidade, um compromisso, uma aliança com Deus. E aí, além disso, vê o comportamento, vê a sinceridade, vê a demonstração de cuidado, origem familiar, tudo isso é importante. E a senhora, os conselhos para as moças que estão esperando no tempo de Deus a bênção dela? Amém. Cada um tem sua história, cada um pode construir a sua história, como eu disse. Mas é interessante se guardar. Se você prefere beijar, se você acha que melhor, você pode se guardar, mesmo beijando, pronto, amém. Mas assim, quando a gente fala, foi a nossa história. Não é que a gente quer impor essa escolha, mas eu volto a citar que o tema da festa dos 70 anos da minha igreja amada, Igreja Assembleia de Deus em Barra do Corda, guarda o que tens para ninguém tomar a tua coroa. Lembrando aos jovens que o poder é muito interessante, que há vários tipos de beijo. Nós temos, sempre quando eu falo para casais, tem aproximadamente 600 tipos de beijo. A minha esposa falou aqui sobre o beijo. Às vezes o jovem, ele tem um beijo caliente, ele tem um beijo sensual, tem um beijo muito forte. Então tem que se ter cuidado com isso, porque Salomão diz, quem é que coloca brasa no peito e não se queima? Então essa química, ela vem de Deus, a química tanto para o jovem como para a moça. Mas como a minha esposa falou, é muito importante que os dois se resguardem. Por quê? Porque o contato físico, se não tiver um autocontrole, pode prejudicar. Lembrando, eu quero dizer uma coisa, que esse desejo não é pecado. E essa força também não é pecado. A moça sentir, o rapaz sentir, é de Deus.
E eu quero dizer, tanto os pastores como os líderes devem saber orientar, porque se isso for privado, se isso for visto, não, é porque a moça é para frente, o rapaz, isso vai atrapalhar no casamento. Hoje tem muitos casamentos frios, porque nós, os líderes, não ensinamos da maneira correta. Essa força, esse desejo, ele vem de Deus. Agora, como a minha esposa falou, é só se controlar. Não é que a pessoa esteja errada. É lamentável se o jovem cristão não tivesse desejo pela moça, e nem a moça tivesse desejo pelo rapaz. Paulo chama isso de piro, fogo, lá em 1 Coríntios 7. Então, quando ele fala desse fogo, o fogo no rapaz e o fogo na moça, não é o do Espírito Santo, é do desejo. Vem de Deus, é uma bênção de Deus. Que isso ele vai levar para o casamento. Não, é porque essa moça não presta, esse rapaz está nesse negócio. Não, isso é uma bênção de Deus, é uma dádiva. A grande questão é a gente entender que há uma represa no jovem e também na moça, mas isso aí vai se canalizar na hora certa. Mas ter o desejo, ter o encanto, o rapaz ficar enamorado, a moça ficar apaixonado, meu príncipe encantado, isso é gostoso, essa paixão é benéfica e isso vai para o casamento. Agora, o que é importante, como a minha esposa falou, é ela se resguardar, ela saber que ele tem ela tem esse desejo, ele também tem esse desejo, mas se resguardar. Porque se o pastor ou o líder ficar, isso é pecado, isso é feio, isso é nojento, isso vai tolher a moça para o casamento, como também o rapaz. Isso é um dom de Deus, esse prazer. Agora, é canalizar na hora certa. Casamento. É a verdade.